Shalom, queridos. Hoje é Marcos capítulo 5, os milagres da fé. Neste capítulo de Marcos 5, podemos entender a autoridade de Jesus sobre várias situações distintas, seja na cura dos enfermos, na libertação dos cativos por espíritos malignos e até mesmo sobre o sono da filha de Jairo. Sua soberania se estende sobre qualquer circunstância, e sua autoridade é reconhecida por todos, até pelos demônios. A autoridade do Senhor Jesus é reconhecida até pelos demônios. Jesus e seus discípulos tinham acabado de desembarcarem em terra gentia, vindo da Galileia, onde Jesus realizava curas e milagres. Na travessia do mar, aqueles homens tiveram uma experiência extraordinária. Jesus acalmou uma tempestade apenas com a palavra, levando-os a temer aquele ordena e a natureza obedece. Todos ficaram olhando, aquele obedece, aquele ordena a natureza e a natureza obedece. Os discípulos ficaram vendo isso, ficaram impactados, mas não imaginavam o que presenciaram no desembarque nas terras de Gadara. Nem imaginavam o que iriam presenciar nas terras de Gadara. Esse estudo está dividido em duas importantes partes e seus respectivos acontecimentos. A cura primeira parte é de Marcos 5, de 1 a 20, é a primeira parte desse capítulo 5 de Marcos, é de versículo 1 a versículo 20, que é a cura do endemoniado, é registrada em Mateus 8, 28 a 34, de forma resumida, e em Lucas 8, 26 a 39. Jesus trouxe tranquilidade a um homem violento, assim como trouxe calmaria ao mar enfurecido. Então, Marcos 5, versículo 1, a terra de Gadara. A terra onde Jesus e seus discípulos desembarcaram é incerta. Marcos 5:2, o Gadareno. Nós vemos aqui em Mateus 8:28, diz que havia 2 homens possuídos por demônios em vez de um, sobre espírito imundo. Vejamos em Marcos 1, 23 a 24. Nós vemos aqui Marcos 5, de 3 a 5, o poder maligno. A descrição de Marcos é mais detalhada nos evangelhos. Ele mencionou 3 vezes os sepulcros onde o endemoniado vivia. Estes sepulcros eram cavados em rochas ou eram cavernas naturais dos montes. Sepulcros, cemitérios e itens associados aos mortos eram impuros para os judeus. Embora repetidamente usassem grilhões e correntes, e nenhum homem podia amansá-lo pode indicar, essa palavra amansá-lo pode indicar o ato de domar um animal selvagem. Tiago 3, 7. A força sobrenatural do homem é ressaltada pelo fato de que as correntes foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em partes. Noite e dia o homem andava gritando, seus gritos agudos ecoavam nos montes e nos sepulcros. Ele era um perigo para si e para os outros. Marcos 5, versículo 6, a autoridade de Jesus. De longe, não indica divergência entre os versículos 2 e 6. E o versículo 6 resume a história do versículo 2 após a descrição do endemoniado. Marcos 5, de 7 a 8. O Filho de Deus atormenta o espírito maligno.
O que tenho eu contigo praticamente repete as palavras do espírito imundo em Marcos 1, 24. A identificação de Jesus como Filho do Deus Altíssimo respondeu perguntas dos discípulos em Marcos 4, 41 e ressaltou que os espíritos sabiam quem Jesus era. Ironicamente, os espíritos pediram a Jesus que não os atormentasse como eles haviam atormentado o endemoniado. Marcos 5, versículo 9, meu nome é Legião. Meu nome é Legião mostrou a força dos demônios. Era uma legião militar romana, era composta de 6.000 soldados. Uma legião militar romana era composta de 6.000 soldados. Deste modo, o nome legião serve para indicar um número grande, porque somos muitos, além de explicar a força natural do homem e magnificar o fato de Jesus ser poderoso. Jesus era aquele que podia entrar na casa de um homem forte e amarrá-lo. Marcos 3:27, Marcos 1:7. Marcos 5:10. Os demônios imploram a Jesus. Fora daquela terra pode fazer referência à falsa ideia de que os demônios eram territoriais. Marcos 5:11. Jesus incomodou os corruptos. Porcos eram impuros para os judeus. Pastorear porcos era proibido. Levítico 11:7, Deuteronômio 14:8. A grande manada lembra que este evento ocorreu em território gentil. Marcos 5:12, o pedido dos demônios. No versículo 10, os espíritos imundos pediram a Jesus que não os mandasse sair daquela região. Neste versículo, eles pediram que fosse mandado para animais impuros. Marcos 5, de 13 a 14, a permissão de Jesus. Se afogaram, diz respeito à manada de porcos, não aos espíritos. Mateus 12, 43 a 44. Nenhum dos evangelistas comentam a perda da vida dos animais ou seu impacto econômico. A ação dos porcos possuídos enfatiza novamente o impulso autodestrutivo, possessivo, demoníaco. Marcos 5:5. Marcos 5, de 15 a 16. O milagre traz temor aos corruptos. Assentados, vestidos, em perfeito juízo, prova que o homem foi curado. Ficaram com medo. Lembra a reação dos discípulos em Marcos 4:41? Ironicamente, as pessoas tinham muito mais medo daquele que expulsa os demônios do que dos próprios demônios. Marcos 5, 17 e 18. As súplicas por Jesus. Os espíritos imploram a Jesus. O povo da região suplicou a ele, e agora o homem curado suplicava-lhe por ficar com Jesus. Marcos 5, 19 a 20. Quão grandes coisas o Senhor fez. Jesus disse ao homem que contasse a seus amigos: grandes coisas o Senhor te fez por ele. O Senhor te fez por ele. As pessoas transformadas por Jesus devem contar ao mundo sobre suas obras milagrosas. Decápolis, 10 cidades. Quando se fala, está se referindo a 10 cidades, a palavra Decápolis se refere a um conjunto de 10 cidades gregas espalhadas pela Síria, Jordânia, Palestina. Eram predominantemente gentias e amplamente independentes de Roma. Agora, a segunda parte, que nós falamos desde o início, a segunda parte desse capítulo 5 de Marcos, fica a partir do versículo 21 a 43, a segunda parte que já falamos de início. Os milagres interligados envolvendo a filha de Jairo e a mulher com a hemorragia ocorrem nos 3 evangelhos sinóticos.
Mateus 9, de 18 a 26, os 12 milagres envolviam impureza ritual. Marcos 5, 21, Jesus retorna a Galileia. Para o outro lado, indica o lado oeste do Mar da Galileia. Marcos já registrou eventos-chave do ministério junto do mar. Marcos 1, 16, 20. Tem outros milagres, outros eventos que aconteceram. A descrição de Marcos do retorno de Jesus é praticamente igual à de Marcos 4, 1, antes de ter cruzado o lago. Marcos 5, de 22 a 23, filha de Jairo. Governantes da sinagoga, como Jairo, eram homens leigos responsáveis pela supervisão e atividades da sinagoga. Prostou-se aos seus pés e rogou-lhe muito mostra a preocupação desesperada de Jairo com sua filhinha. Lucas registra que ela era sua filha única. Lucas 8, 42. O pedido do administrador lhe impunha as mãos, mostra que ele já conhecia o método de cura de Jesus de outras ocasiões. Marcos 1, 31. A palavra de Jairo seja curada, também significa seja salva. A mesma palavra foi usada pela mulher no versículo 8 e na declaração de Jesus no versículo 34. Marcos 5, de 24 a 26, a mulher do fluxo de sangue. Subtende-se que a mulher que tinha um fluxo de sangue fora acometida de uma espécie de sangramento genital, tornando-a impura de acordo com a lei do Antigo Testamento, Levítico 15, de 19 a 33. O fato disso acontecer já há 12 anos e dela ter sido tratada por vários médicos e não havia melhorado, piorava, indica uma enfermidade fora do alcance da medicina daquele tempo. Marcos 5, de 27 a 29. A fé que liberta. O clímax, preparado desde o versículo 25, finalmente é alcançado com tocou. A mulher atingiu seu objetivo de alcançar e tocar Jesus. Sua veste é esclarecida em Mateus 9, tocar suas vestes, ela tocou as vestes. E lá em Mateus 9, versículo 2 e Lucas 8, 44, como a borda do seu manto. Fala que foi a borda do manto de Jesus. Muitos judeus levavam bordas nas pontas de suas vestes mais externas. Números 15, de 38 a 39, Deuteronômio 22 a 12, sobre imediatamente, Marcos 1, de 9 a 11. Aqui essas referências estão mostrando a confirmação a mais esclarecimento no que estamos lendo, e mostra os capítulos aqui de Números e de Deuteronômio, mostra mais uma vez a necessidade da gente entender, ler a Bíblia toda. Aqui tem referências do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então é importantíssimo que a gente não fique apenas decorando versículos soltos na Bíblia, mas que tenhamos o costume, o santo hábito de ler de Gênesis a Apocalipse. Quando chegar em Apocalipse, voltar de novo para Gênesis, tornar a ler, porque você pode ler a Bíblia o tempo todo, você parece que não aprendeu nada, mas é engano do diabo. Vale a pena você ler a Bíblia, porque é assim como um cesto, eu posso dizer, pegue um cesto e vá ao rio e encha de água, venha até a mim. Eu vou mandar você voltar novamente, porque o cesto vem vazio. Aí eu mando você voltar, você vai novamente, o cesto vem vazio. Você colocou o cesto para pegar água para mim, mas não veio água. Aí, por fim, eu vou lhe perguntar, que lição você tirou aí? O cesto, você veio com ele vazio o tempo todo, mas verificou o que aconteceu no cesto? O cesto ficou limpo,
muito limpo. Pelas várias vezes que foi lançado na água, não trouxe a água, mas veio a limpeza constante. Assim a palavra de Deus, parece que não está acontecendo nada, parece que não está vindo nada a sua mente, a seu coração. Você lê de Gênesis e Apocalipse, parece que não está acontecendo nada, mas tenha certeza que assim como o cesto, que vai a água várias vezes e não consegue trazê-lo cheio de água, assim a palavra, você não vê a água vir no cesto, mas a palavra também você não vê quase nada, parece que eu não li a Bíblia, não estou lembrando de nada, mas você sabe que está sendo limpo a cada dia. Cada dia você está sendo limpo pela palavra. O próprio Jesus falou isso. Então vamos continuar fazendo nossos estudos, células estudando o Novo Testamento e o discipulado sendo com o Antigo Testamento. Isso fez um casamento maravilhoso. Não vai ter nenhum discípulo do MyFFJ que não esteja cheio da presença de Deus, porque não tem nada melhor para nos incendiarmos, para nós estarmos avivados do que a palavra. A palavra é Jesus. João 1,14. Então, é simplesmente continuando, né? Marcos 5 vai de 32 a 33, a mulher vem a público. E nós vimos em Marcos 5, 30 a 31, a virtude que cura. E 5, de 32 a 33, a mulher que vem a público. Marcos 5, de 34, ele nos chama de filhos. Marcos 5, 35, tua filha está morta. Marcos 5, 36 a 37, crê somente. E assim nós vamos vendo a palavra, como eu já disse, né? Parece que não está aprendendo nada, mas quando você vai ver, você está sendo limpa. Limpa, tenha certeza disso. Meus caderninhos todos que eu olho, tanto caderno, meu Deus, quando eu vou folhear os cadernos, tudo sobre os livros da Bíblia. Eu digo, meu Deus, eu fiz isso tudo, isso agora, né? Depois da pandemia para cá. Antes não se conta. Eu estou falando da pandemia para cá, vários cadernos aqui, cheio de estudos da Bíblia. Aí parece que eu não sei nada, mas o Senhor diz que o efeito vem, a palavra não volta vazia. O efeito vem porque a própria palavra diz que ela não volta vazia. O profeta Isaías fala sobre isso. A palavra não volta vazia. Então, é engano do diabo que você está perdendo tempo. O diabo quer dizer a você que não adianta, mas adianta sim, porque a própria palavra diz que a palavra não volta vazia. Se não volta vazia, o Espírito Santo está vendo tudo que você armazenou aí no coração. E aí, cada momento que precisar de falar com alguém, ele traz a palavra certa de tudo que você já leu. Por exemplo, você quer falar com uma pessoa que está com problema na vida conjugal, aí o Espírito Santo vai lhe lembrar do que você leu de Gênesis Apocalipse. Tem tanta coisa falando de vida conjugal, e ele vai trazer os versículos certinho na sua mente para você falar com aquela pessoa que está tendo problemas na vida conjugal. Um deles é esse, Provérbios 18, 22. Quem acha um cônjuge encontra benevolência da parte do Senhor. E aí o Espírito vai trazendo mais. E aí você não vai, de maneira nenhuma, estar em falta com aquilo que Deus manda fazer. Edificar as vidas que precisam de ajuda em situações que estão vivendo e tirar as pessoas de dentro do inferno, aquelas que estão presas na mão de Satanás, sem salvação. A gente fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14, versículo 6. E o Espírito Santo é que convence, aí essa pessoa será convencida, se entregará a Jesus, aí já vai ser a primeira pessoa que você ganha, se você já não ganhou outros, né? Vai ser a primeira. E aí você vai pedir ao seu líder de congregação para dar o estudo de consolidação, ou então, junto com você, consolidar essa pessoa. Depois disso, você já consolidou, você vai fazer a mesma coisa que está acontecendo aqui com você. Vai estudar desde Gênesis, capítulo 1, até chegar a Apocalipse. E vai começar a ganhar os seus discípulos também, da mesma maneira como fizeram com você. É assim que nós vamos prosseguir, fazendo o reino de Deus crescer. E nós veremos que breve o Senhor Jesus Cristo está vindo com poder e glória, como está escrito em Atos 1:11. Buscar a sua igreja,
teremos um novo céus, uma nova terra, e teremos um banquete celestial, teremos vestes brilhantes, teremos corpos incorruptíveis. Se você crê, você verá a glória de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, líderes de células, componentes de células, discípulos, desde agora e para sempre. Amém.